Agora, para você superar os desafios e começar uma implementação bem feita, é também o mesmo caminho que você tem para combater essa mentalidade de achismo, né? As coisas caminham juntas, porque a gente está falando de cultura e cultura são as pessoas, são os indivíduos, né? Então, os 3 caminhos importantes para se seguir. O primeiro é o mais óbvio, né? Você tem que fazer, de fato. Se você quer analisar dados, se você quer ter uma cultura data-driven, você tem que analisar os dados. Tu tem que dar início a essa jornada de análise de dados. Tem que começar de algum lugar. O outro caminho que você tem que fazer para conseguir implementar de uma forma que funcione mesmo, tem que ser top-down, por natureza. Tem que vir de cima. Por que eu digo isso? Você pode ter uma equipe extremamente envolvida, data-driven, guiada, mas se isso não está virando ação por causa da liderança, não só você está perdendo tempo, como tem uma outra coisa que eu acho que é o que mais estimula, para ser bem honesto, que é você ter o teu líder torcendo contra você. Sim. Se ele não está comprado, ele vai torcer contra você. Isso é um problema muito grande. E a última coisa que eu acho muito importante na análise de dados e que passa muito batido é a questão do ritual. Então você tem que criar esses rituais de análise, você tem que transformar isso numa rotina de fato, parar para ver se está sendo analisado, ver a qualidade, porque se tornar uma coisa que ela é feita pontualmente ou quando dá, ou esse tipo de coisa, não é uma cultura data-driven. E quando você tem a liderança comprada contigo, você tem a capacidade de dar início a essa jornada, por ter as pessoas que sabem executar, por ter o arcabouço tecnológico ali, e você tem isso dentro da sua rotina, é um caminho muito poderoso para você implementar uma cultura de dados. Boa. Eu também pontuo algumas coisas bem técnicas envolvidas que é importante uma empresa saber também, né? Por exemplo, no nosso modelo lá, e eu falo não porque o nosso modelo é melhor, mas é um modelo que a gente tem resultado, a gente vê que tem resultado. Começa já na jornada da aquisição da informação. Primeira coisa, a gente mapeia com o cliente qual é a dor. Né? Então, se o cliente fala que o problema dele é disponibilidade de máquina, uma ênfase maior na melhor coleta automática daquilo. Né? Se ele fala que é refúgio, não pode deixar de coletar, além da disponibilidade, o refúgio também. Né? Então, entender para ele qual que é o impacto já começa por aí. Aí, transformar esses pontos num projeto técnico de aquisição de informação correta é importante, né? E quando eu digo um projeto técnico, não estou dizendo aqui assim, então quer dizer, você vai jogar uma infraestrutura para tirar a informação, né, para automatizar a coleta de informação que é inacessível. Não, ao contrário. Hoje a gente tem tecnologia para tirar a informação de maneira acessível, sustentável, que não dependa tanto que um eletricista, um manutentor de máquina consiga em 2, 3 horinhas fazer esse trabalho. Com um trabalho interno, né? Claro, uma empresa externa também ajuda, né? Isso sem problema. E uma vez que você definiu a dor, qual que é o dado e conseguiu extrair, levar isso para uma solução que consiga contar a história. Não é só apresentar o dado, é apresentar a informação certa para a pessoa certa no momento correto. Né? Então, quer dizer, o operador na linha de produção, se a conversa com ele é hora por hora saber, né? Que é o normal que as empresas fazem. Produção hora por hora. Quanto é que deu essa hora? Quanto é que deu essa hora? Quanto é que deu essa hora? É essa informação que tem que estar lá. Né? Não é a informação necessariamente do OE do mês. Né? Então, saber passar essa informação correta. Né? E também cuidar da jornada da cultura das pessoas, que é o que o Brão falou. Né? Os rituais. Né? Então, quer dizer, vai lá e aí, por exemplo, o e-manufacturing ajuda bastante. Faz uma reunião de fim de turno. Né? Você vai ter um ritual para discutir a produtividade, suportada pelos dados. Então, quer dizer, uma feature que ajude a dar um clique e já suporta aquele artefato, aquele ritual, aquela reunião. Né? E eu sempre digo que... Eu brinco que se você tem o ritual, você tem que ter o adesivinho lá. Eu estou há tantos dias nessa sala, nesse ritual, sem falar a palavra acho. A partir do momento que você quer evitar a palavra acho, você vai cuidar dessa jornada como um todo. E isso eu acho que isso é super importante para ir gerando essa cultura. E um outro ponto que o Brão trouxe, que eu também vou reforçar, né, é que aquilo não fique num silo, né, que é aquilo que a liderança tem que entender e patrocinar. Porque assim, quando você está falando de uma jornada, a jornada não é uma linha reta entre 2 pontos. Vai acontecer uma curva, um desvio, e é nessa hora que a liderança aparece para ou colocar no rumo ou dar o suporte para as pessoas para que elas continuem a tentar voltar para o rumo.
E acho que esse é um ponto importante na jornada como um todo. E eu falei do nosso modelo, né, porque a gente se preocupa com a jornada, não só com uma solução. E porque a gente entende a importância do todo para que chegue lá a melhoria. E eu sempre falo uma frase assim, é melhor, às vezes, você não ter dado do que ter dado errado ou dado inútil. Porque quando você não tem o dado, você se coloca numa posição de ignorância, de dúvida. Pô, será que... Agora, se você tem o dado errado, você se coloca na posição, na certeza de fazer errado. Então, é importante cuidar disso aqui para que o dado chegue da maneira correta, para que você não tome a decisão errada. E esse é um ponto que eu coloco bastante forte.